Muito boa tarde. Estamos iniciando a 24ª Jornada Semanal de Educação Ambiental da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André. Quero cumprimentar aqui a todos, cumprimentar as nossas convidadas especiais, a doutora Ana Paula, a Paula Costa, a doutora Angélica Cavazan, queridas amigas, que hoje estarão contribuindo conosco com esta live semanal, todas as sextas-feiras, às 16 horas. Estamos por aqui para tratar deste tema tão importante. Embora aqui virtualmente, em razão da nossa situação atual, né, pandemia que nos acompanha desde o início do ano, mas vocês estão dentro da Casa da Advocacia de Santo André, portanto, recebam aqui os cumprimentos também da nossa presidente, da nossa diretoria, nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, que sempre muito ativa, fazendo um trabalho extraordinário aqui junto à nossa subseção. Recebam os cumprimentos dela também. Quero dividir, inclusive, compartilhar com as minhas colegas advogadas, a doutora Ana Paula e a doutora Angélica Carvazan, a recepção para Paula Costa, que pela primeira vez nos dá a honra aqui da sua presença, vai tratar de assuntos extremamente importantes, da sua atuação na ONG, que faz parte já há algum tempo e exerce também um trabalho fundamental na área de meio ambiente. Então, muito boa tarde, eu vou iniciar passando aqui para a doutora Ana Paula fazer os seus cumprimentos iniciais. A doutora Ana Paula, que é colega, companheira lá do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, pessoa a quem eu tenho já uma admiração há algum tempo, presta um trabalho espetacular para nós, lá compartilhando toda a sua experiência, seu conhecimento. Ela que é da gestão de projetos ambientais, mestre em direito ambiental, mediadora judicial, autora da revista dos tribunais, e também faz parte da ABIT, né, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Muito boa tarde, Ana Paula. Prazer em te ter aqui. Muito bem-vinda. Muito obrigada, minha querida, estimada colega, conselheira do COSEMA. Nosso trabalho lá está sendo à distância, mas está sendo muito rico, né? Estamos tendo a oportunidade de abrir também para que participantes do Brasil todo possam acompanhar o nosso trabalho lá. É uma honra. Me sinto muito honrada com o seu convite, agradeço muito. Estou com muitas saudades, né, da gente se encontrar presencialmente, mas acredito que em breve isso vai acontecer. Quero dar um boa tarde especial para as minhas colegas que hoje vão conversar conosco a respeito do tema, um tema extremamente importante para nós, operadores do direito, mas para todo o ramo empresarial também, né? Quero tentar contribuir aqui com as nossas experiências no setor empresarial, em razão dos programas ambientais que vem junto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se consolidando e esse ano fazendo 10 anos. Então, muito obrigada pelo convite e que tenhamos um encontro excepcional para falar de um tema incrível. Obrigada, viu? Eu que agradeço, teremos com certeza. Quero passar, então, agora para o seu cumprimento inicial a doutora Angélica Carvazan, doutora Angélica que já acumula, na verdade, comigo, uma longa jornada na área ambiental. Doutora Angélica, que eu a conheci na Comissão de Meio Ambiente da Seccional São Paulo, já há vários anos, eu diria mais de uma década, e a doutora Angélica presta também um serviço excepcional, voluntário, em todas as comissões que ela já atuou e que atua. É uma advogada combativa, experiente, e na área ambiental eu diria que é uma das melhores advogadas. Muito boa tarde, doutora Angélica. Boa tarde, doutora Rosa. Olha, muito obrigada pela receptividade, por todo o carinho de sempre. De fato, são anos e anos trabalhando e criando, né,
fomentando as questões ambientais que são tão importantes para a humanidade. Eu só tenho a lhe agradecer por todos esses anos, pelo carinho, pelo companheirismo e por toda essa jornada fiel de amizade, de respeito uma pela outra, pelo meio ambiente, pelo profissionalismo. Só tenho a agradecer. Muita gratidão, gratidão por estar aqui, pelo convite que eu recebi com muita honra e agradecer também, né, a presença das colegas, da doutora Ana Paola, da doutora Paula e de todos que estão assistindo e participando. Agradeço imensamente por esse momento tão especial sobre uma temática que eu tenho extremo carinho e é de muita importância. Nós ficamos honrados, viu, Angélica? Muito grata por ter aceito o nosso convite. E agora vamos conversar um pouco, dar as boas-vindas para Paula Pontelli Fernandes Costa, que é engenheira florestal, né, especialista em gerenciamento ambiental pela Exalc, USP, bióloga pela Unesp, premiada em 2016 pela Sociedade Brasileira de Civicultura e que é uma das mentoras da Preta Terra. É isso, Paula? Conta para a gente. Muito obrigada, viu, pela sua presença, por aceitar nosso convite. A Paula, que sofreu a semana passada, na verdade, né, um desfalque aí na sua conexão. Ju, eu também tive esse problema, tive meu WhatsApp clonado, né? E Sim. causa um transtorno imenso para a gente, porque hoje em dia, principalmente este ano, onde você acaba acumulando e concentrando, né, todos os seus contatos, as suas tratativas, suas conversas, né, obrigatoriamente você necessita desse meio, e você, como eu, foi enganada aí pelas quadrilhas especializadas que acabaram me aplicando um golpe e eu acabei me complicando. E, infelizmente, eu tive, inclusive, 3 amigos que efetuaram os depósitos, né, para os bandidos. Infelizmente, mesmo eu tenho avisado, eu ainda eles sofreram ainda esse prejuízo. Mas a parte boa, você já está aqui, teremos a honra de ouvi-la. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Rosa, obrigada pelo convite. É um prazer entrar aqui nessa conversa com vocês. Eu acho que é super bem-vindo. Como você bem disse, eu sou engenheira florestal e sou bióloga, então a minha atuação é muito técnica, é muito voltada para a parte técnico-científica, e a gente precisa estreitar essa interface no diálogo com aquelas pessoas que exercitam a legislação, né? Ainda mais a legislação ambiental, que ainda tem que ainda é um pouco cinza em alguns aspectos, né? Então eu acho que discutir um pouco sobre a parte ambiental e um pouco da minha atuação, eu sou fundadora de uma iniciativa chamada Preta Terra. Eu convido a todos a conhecer, entrar no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente dissemina bastante conteúdo do nosso trabalho online. E, de fato, eu passei por essa situação que você comentou, mas isso é um problema, né? Porque todo o nosso trabalho está concentrado no nosso WhatsApp hoje. O WhatsApp é muito mais um instrumento de trabalho até do que uma rede social. Mas, enfim, a gente dá um jeito, né? Acabou que eu consegui resolver apagar os incêndios, mas deu tudo certo. Muito obrigada, Rosa, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Bem, nós estamos na 24ª Jornada de Educação Ambiental. Esse trabalho nós iniciamos no mês de junho, né, onde se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente. Já estávamos, portanto, na pandemia, uma situação inusitada, onde nós sempre desenvolvemos trabalhos presenciais, palestras, congressos, seminários, né, no âmbito da nossa subseção. Eu estou já na 4ª ou 5ª gestão, já são alguns anos que eu não me recordo mais, mas deve ser a 5ª gestão à frente da comissão.
Portanto, um trabalho já contínuo, né, que nós fazíamos, e diante da pandemia, comemoramos o aniversário, né, do Dia Internacional do Meio Ambiente, já de maneira virtual. Fizemos um grande webinar com vários participantes, vários amigos, e sempre fazendo exatamente essa interdisciplinariedade, né? Não temos só advogados aqui, até porque eu que exerço a atividade na área ambiental, e as colegas, a Ana e a Angélica, saberão dizer isso também. É impossível nós exercermos a nossa atividade sem contar com outras profissões, engenheiros, geógrafos, geólogos, né, arquitetos, quer dizer, a parte técnica tem que estar sempre presente, nos dando esse suporte para poder efetuar o nosso trabalho. E naquela oportunidade fizemos esse grande webinar em comemoração e eu fiquei imaginando o quanto nós poderíamos fazer mais e aproveitar exatamente o momento, né? Porque é óbvio que se nós tivéssemos, por exemplo, até hoje, se nós pudéssemos nos encontrar presencialmente, seria muito difícil, né? Reunir nós todos que estamos aqui nessa live num evento presencial seria muito complexo, numa sexta-feira, às 16 horas, de fato. Então, eu acho que uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe, nos chamou a atenção da possibilidade de fazermos mais e aproveitarmos, né, o espaço virtual. Eu acho que a gente pode deixar isso como um ponto positivo. Talvez poucos, mas eu acho que este é bastante importante. Então, de lá para cá, nós idealizamos semanalmente fazer esse bate-papo para falar especificamente sobre educação ambiental. Né? Eu tenho como princípio e entendo que é um dos pilares mais importantes para a proteção do meio ambiente, a educação ambiental. E, infelizmente, nós carecemos muito disso, porque entendo também que ela deve iniciar no ensino formal, lá desde a infância. Isso para não dizer que deve nascer dentro dos lares de cada um, dentro do berço de cada um, mas acerca do trabalho que o governo deveria exercer no ensino formal, ele deveria estar muito presente. Isso para não dizer que a Política Nacional de Educação Ambiental, a PNE, ela é de 1999 e ela determina isso, né? Está determinado lá na Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9795, que a educação incumbe a todos, né? Lá no seu artigo 3º, a sociedade como um todo, as empresas, entidades de classe, as instituições públicas e privadas, todas elas deverão promover a educação ambiental. Então, é nesse contexto que nós nos reunimos aqui todas as sextas-feiras para a gente tratar desse assunto, ouvir as considerações dos mais diversos profissionais e levar à sociedade a nossa contribuição naquilo que elas podem fazer de educação ambiental. E, além disso, com o debate, a gente sabe também que a gente acaba levantando o problema, porque, às vezes, as pessoas não fazem porque elas não querem, é porque, às vezes, passa até desapercebido, né? A minha instituição, as associações comerciais, as ONGs que, de repente, atuam em outras áreas, acabam focando naquela sua atividade principal e não avisadas, né? Não sabendo, não conhecendo a legislação, entendem que elas não precisam, então, atuar em educação ambiental. E é um erro, e é por isso que a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso, e eu vou começar, então, pela nossa programação aqui. A gente tinha colocado a Paula, então, para fazer inicialmente a sua exposição. Perfeito, legal, Rosa, muito obrigada, então. Bom, eu queria falar um pouquinho primeiro do que a Preta Terra faz. Eu vou falar um pouco da minha formação. Eu sou engenheira florestal e bióloga, então o meu histórico de formação e atuação profissional foi tanto em restauração florestal, recuperação de áreas degradadas,
e principalmente, mais recentemente, eu diria nos últimos 8 a 10 anos, com sistemas de produção agroflorestais, ou seja, é o que se chama hoje de agrofloresta, né? Acho que é um tema que está começando a ficar mais em evidência, o que é a agrofloresta, mas eu acho que ainda não é uma coisa que é super clara, super evidente, que a agrofloresta são sistemas produtivos e que a gente chama de regenerativos, ou seja, que ajudam a recuperar, restaurar a paisagem, porém com produção agrícola também. Não é simplesmente uma restauração florestal, é um sistema produtivo. Né? E aí a gente coloca árvores dentro da produção agrícola, ou a gente coloca a produção agrícola na paisagem, na fisionomia florestal. Né? E a gente vem trabalhado com sistemas agroflorestais, com a agrofloresta, na Preta Terra, que é essa iniciativa que eu fundei junto com o meu sócio, meu parceiro, Walter. E a Preta Terra, a gente considera que a gente é um hub de inteligência agroflorestal. Então, a gente tem muitos profissionais que atuam junto com a gente desenvolve projetos no mundo inteiro, já fizemos projetos na Amazônia, com produção de mandioca e produtos florestais não madeireiros de espécies nativas. Temos projetos em outros países, como na Indonésia, com pimenta do reino, na Índia, com pimenta vermelha, na Costa Rica, com produção de baunilha, no Peru, com produção de gengibre e cúrcuma, açafrão da terra. Né? E todos são projetos que a gente atua junto com os agricultores, a gente desenha sistemas produtivos mais biodiversos, que não sejam só um monocultivo, mas que tenham mais de um cultivo agrícola e cultivos e espécies florestais, seja para a produção de produtos florestais não madeireiros, seja para produtos madeireiros, de fato, para a gente colher madeira daqui 20, 30 anos, seja para biodiversidade, para a gente trazer biodiversidade para a paisagem. Né? E aí, eu acho que discutindo um pouco essa questão da educação ambiental, uma preocupação que a gente tem muito grande na Preta Terra e na nossa atuação é de disseminar esse conteúdo e esse conhecimento, que ao longo desses, na verdade, fazem 4 anos que a gente atua como Preta Terra, ao longo desses 4 anos a gente tem acumulado um conhecimento prático muito grande de todos esses projetos que a gente tem implementado no campo, lado a lado com os agricultores. E a gente coloca também como nossa missão, na verdade, a missão da Preta Terra é disseminar as agroflorestas, fazer com que mais pessoas no mundo todo adotem as agroflorestas. E para isso, não é só implementar projetos, planejar e implementar sistemas junto com os agricultores, é também ensinar as pessoas, é também disseminar esse conteúdo, essa informação. Então, a gente se dedica muito, né, boa parte do nosso trabalho é dedicado à produção de conteúdo, e aí quando a gente fala de produção de conteúdo, vai desde artigos científicos e papers e publicações em congressos mundiais, inclusive, até vídeos super simples, super curtos e didáticos para pessoas absolutamente leigas começarem a entender e se envolver com isso, né? Porque a gente muda o contexto educando, né? Educando. Então, para que as agroflorestas sejam adotadas, a gente precisa, por um lado, que os agricultores adotem, então a gente produz conteúdo voltado para agricultores, a gente produz conteúdo voltado para os técnicos e engenheiros agrônomos, engenheiros florestais que acompanham esses produtores, e a gente produz conteúdo para o público leigo, que são aquelas pessoas que vão consumir o produto que poderia ser agroflorestal. Então, se o público leigo começar a entender, falar assim, olha, talvez um sistema de produção agroflorestal seja melhor do que um sistema simplesmente orgânico, ou o que significa um sistema agroflorestal? Será que eu posso conhecer o sistema do meu agricultor e entender o que ele está passando, qual é a dificuldade que ele enfrenta e por que é que ele ainda não adota esse sistema? Enfim, eu acho que para trazer esse empoderamento para os consumidores, para eles começarem também a puxar do outro lado, do lado da demanda, né? Da disseminação desses sistemas. Então, é isso que a gente tem feito. Então, e os sistemas agroflorestais, eu acho que pode ser uma discussão mais à frente, mas eu acho que a ideia é que a gente diversifique a produção. Então, a gente fala de um sistema que é biodiverso, e a biodiversidade traz a resiliência ecológica, ou seja, quando a gente pensa num sistema diverso,
como a floresta, espelhado na lógica da floresta, a floresta não tem problemas de pragas e doenças, porque ela é biodiversa, porque ela se autorregula. Essa diversidade traz a resiliência ecológica. E a diversidade também traz a resiliência econômica, né? Porque a gente está falando, o agricultor ele investe o tempo dele, a mão de obra dele, o recurso financeiro dele para produzir, né? Para ter uma produção, para colher uma produção agrícola. Você vai colocar todos os seus recursos, todas as suas fichas em um produto só, né? Você vai colher apenas milho e só milho. Se naquele ano o preço do milho cair drasticamente, você não consegue nem comprar o seu pão do dia a dia. Agora, se você tem milho, aí você tem algumas frutas que você vende no mercado local, você tem madeiráveis que no futuro você pode ter como uma previdência privada, você tem alguns produtos florestais não madeireiros, algumas castanhas que você pode vender com um pouco mais de valor agregado. Então, essa diversificação da produção também traz a resiliência econômica para o agricultor, né? E tendo árvores na paisagem, a gente fala que é um sistema produtivo que é capaz de prover serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, conservação de solo, conservação de água, regulação de microclima, atração de fauna, de polinizadores, de avifauna, enfim, é toda uma lógica diferente de se produzir. Então, por isso que a gente tem trabalhado tão fortemente na disseminação de sistemas agroflorestais. Então, é mais ou menos isso que a gente faz com o Preta Terra. Que bacana ouvir de você, né, que tem uma atuação fantástica. E eu li, inclusive, Paula, queria que você comentasse que, dentre esses parceiros e esses serviços que a Preta Terra faz, vocês já firmaram também com a Inglaterra, e eu acho que o príncipe, né, Charles, acabou entrando em contato com vocês, e vocês acabaram estabelecendo aí uma relação de serviços com a Inglaterra. Queria que você comentasse sobre isso. Certo. Mas antes, também queria que você comentasse para nós, que vivemos aqui na zona urbana, né, e você tem uma relação direta com o campo, né, e, obviamente, em razão da sua atividade, em especial por causa da Preta Terra, mas queria que você colocasse para a gente como é que a gente faz para atrair as pessoas de volta para a floresta, para o campo, né? Essa concentração de pessoas que nós temos aqui na zona urbana, pessoas amontoadas, vivendo mal, entendendo que aquele local onde elas residem é bom e, às vezes, sem nenhuma infraestrutura, sem uma água de qualidade, sem esgoto, sendo que o campo fornece tantas coisas boas como você está colocando aqui para a gente. Nossa, ótima colocação. Bom, primeiro, para dizer essa questão da nossa parceria com o Príncipe Charles, nós fomos convidados a compor os fundadores de uma aliança fomentada pelo Príncipe Charles, chamada Aliança pela Bioeconomia Circular, né? Então, o Príncipe Charles ele está fomentando no Reino Unido e na Europa, na verdade, ele está juntando empresas, juntando iniciativas, juntando instituições fortes, com conhecimento, com know-how e também com recurso, né, para promover mudanças, né? E aí as mudanças que ele quer fomentar é justamente, enfim, acho que não é só dele, né? Eu acho que é todo um movimento de diversos parceiros pela bioeconomia circular, né? O que é a bioeconomia circular? É uma economia baseada na natureza, baseada nos recursos naturais, baseada na lógica da natureza, né? Que parece uma coisa super simples que fala isso, mas na verdade é bem complexo. E circular, porque a ideia é que a economia hoje ela é linear, né? A gente, por um lado, a gente consome os recursos como se eles fossem infinitos, né? Ou seja minério, seja na agricultura, né? E por outro lado, a gente desperdiça e gera uma quantidade de resíduos absoluta, né? Gigantesca. Então a ideia é construir essa lógica de circularidade, ou seja, o que é resíduo de uma cadeia torna-se insumo ou recurso para uma outra cadeia, né? Então a gente começa a repensar as cadeias produtivas, começa a repensar a lógica de produção, a lógica de fazer negócios, né? Então
como que a gente pode fomentar negócios regenerativos, a bioeconomia circular, né, através de novas maneiras de se produzir, de se cultivar, enfim. E aí a Aliança pela Bioeconomia Circular, ela é encabeçada pelo Instituto Florestal Europeu, né, e foram eles que nos convidaram, e hoje a gente está fomentando junto com eles alguns projetos, tanto projetos de outros parceiros, como projetos nossos também. A gente está buscando fundos para escalonar esses projetos. Então, a gente está na parte da inteligência agroflorestal, né? A Preta Terra é responsável por trazer o know-how, o conteúdo, o conhecimento agroflorestal e aplicar isso nos projetos que eles estão investindo e fomentando o mundo afora. Então, hoje a gente tem alguns projetos que vão começar na África e alguns projetos nossos mesmo, da Preta Terra, que vão entrar para ser fomentados pela Aliança também. Então, é bem interessante, vale a pena dar uma procurada na internet. Eu acredito que ainda não tem conteúdo em português, mas a Aliança pela Bioeconomia Circular é uma tendência muito forte que ano que vem a gente vai ver bastante sobre isso. Assim, no último dia 16 foi o lançamento oficial da Aliança, e ano que vem a gente vai começar forte com os trabalhos nessa parceria. E respondendo essa sua pergunta, que eu acho que é a pergunta crucial, como que a gente faz para as pessoas voltarem para o campo, né? Porque hoje o nosso maior problema no campo é que não tem mão de obra. É um dos maiores problemas. Não existem mais pessoas no campo. Está tudo mecanizado, né? A gente fala de uma grande monocultura de milho, de soja, de algodão, de cana, de açúcar. Todas aquelas pessoas que antes dependiam que o seu ganha-pão era trabalhar no campo, sua mão de obra foi substituída e elas foram para a cidade, né? E hoje a gente está com o campo esvaziado. A gente tem um projeto no Mato Grosso chamado Projeto Pasto Vivo, que é justamente com um sistema agroflorestal para pecuária, né? E a gente nota, é engraçado quando a gente vai para o Mato Grosso, a gente percebe esse vazio populacional, porque a gente está em São Paulo, aqui é muita gente, né? Mas no Mato Grosso é um vazio populacional. Você dirige assim 4, 5 horas sem cruzar com nenhum vilarejo, assim. Então é muito discrepante, né? Essa desocupação do campo. E eu acho que, na verdade, o nosso desafio é justamente esse, trazer as pessoas de volta. E eu acho que uma das soluções, né? Porque não é uma solução simples, né? Ela perpassa várias ações e várias frentes para se solucionar isso, mas uma das soluções que a gente acredita muito fortemente é trazer dignidade para as pessoas que vivem no campo. As pessoas não podem mais ficar isoladas no campo. Hoje a gente vive uma nova conjuntura, né? Não dá mais para as pessoas irem morar no campo e ficarem absolutamente desconectadas, né? Então, primeira coisa é a dignidade. As pessoas saberem que elas estão no campo, mas elas não estão isoladas, elas não estão abandonadas. E segundo, é dar meios de vida dignos também para essas pessoas, né? E o que é um meio de vida digno? Não é simplesmente o cara plantar café e a hora que ele vende o café, ele paga os custos dele e olhe lá, ele não tem um centavo de lucro de fato, né? Isso não é um meio de vida digno, né? Um meio de vida digno é a pessoa que vive no campo fazer daquela produção um negócio bem sucedido, né? E aí por isso que no nosso trabalho a gente foca muito em fazer planos de negócio, né? A gente enxerga o sistema agroflorestal como um plano de negócio. Então, a gente não seleciona qualquer espécie, a gente planeja o desenho do sistema e toda a lógica, as operações, tudo entendendo custos, entendendo receitas, entendendo fluxo de caixa, para ter certeza absoluta que isso é um sistema viável economicamente. Porque só tendo um meio de vida digno, com receita, né, gerando valor, gerando riqueza para esses agricultores, é que as pessoas vão querer voltar para o campo, né? Se a gente não tem mais trabalhos na cidade, que agora também, a gente está chegando num ponto que até o trabalho na cidade está automatizado. A gente tem uma massa de pessoas sem trabalhar, né, sem ter aonde trabalhar. Essas pessoas podem voltar para o campo, né? A gente precisa de mão de obra no campo, né? E aí a gente vai ter que passar por toda essa fase de readaptação. As pessoas não sabem mais viver no campo, não sabem lidar com o dia a dia no campo mesmo, sabe? Porque a imagem que se criou do trabalhador rural, do trabalhador agrícola, do agricultor,
é que ele é muito sofrido, é que isso é uma vida muito difícil, é que ele sofre muito no calor, no sol, e de fato isso é uma realidade de muitos agricultores no Brasil. Mas isso não precisa ser assim. A gente pode se espelhar em agricultores, em pequenos agricultores na Europa, por exemplo, que eles têm uma pequena terra, mas eles vivem de maneira absolutamente digna. Eles usam pequenos maquinários, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a se espelhar, os agricultores têm que começar a se espelhar em agricultores super bem-sucedidos, sabe? E, de fato, mudar esse estigma de que a vida no campo é uma vida sofrida. Não, na verdade, é uma vida de muita paz, sabe? De muito contato com a natureza, de muita significância, né? E é isso que a gente precisa resgatar, então. Resgatar a significância da vida no campo, resgatar a viabilidade financeira dos sistemas produtivos e os meios de vida de maneira mais digna, consequentemente, né? Eu acho que é mais isso. Perfeito, eu acho que você explanou muito bem. A questão econômica, ela é um denominador, né? Obviamente que as pessoas vivem aqui nessas condições que vivem porque almejam, né, uma situação econômica melhor, e é melhor sim, porque tem um salário, 2, 3 pessoas, às vezes trabalhando na família, consegue ter uma situação, uma dignidade maior. E quando você fala de dignidade para o campo hoje, a gente tem que pensar que, no mínimo, vai ter que ter internet, né? E as pessoas não têm energia na maior parte aí. Você vai para o interior afora, a maioria das pessoas não tem energia, não tem uma água potável, quer dizer, que dirá você manter os adolescentes, por exemplo, que serão esses futuros agricultores, né, os futuros cuidadores da terra, se você não estabelecer as mínimas condições, né, eu diria as mínimas condições tecnológicas mesmo, porque se torna Exatamente. impossível atualmente, né, você se manter os adolescentes, principalmente, se você não tiver internet, né? Então, Exato. Paula, obrigada. Nós ainda vamos ter oportunidade mais adiante de conversar mais um pouco sobre isso. Eu vou chamar agora, então, a Angélica, que vai fazer a exposição em seguida. Angélica, está por aí? Angélica, eu acho que está offline. Não. Angélica? Não. Está me ouvindo, Angélica? Estou te Olá, ouvindo. Angélica. Então tá, eu não estava te ouvindo aqui. Angélica, agora está com você. Obrigada, Rosa. Olha, parabéns a Paula. Amei o trabalho dela, achei fantástico. Realmente é um trabalho maravilhoso e uma iniciativa assim muito corajosa, né? Eu achei muito interessante, importante a colocação dela sobre a questão da dignidade da vida no campo, né? Porque eu sempre comento, eu sempre falo, né? Que fornecer um meio de vida digna no campo é crucial para fomentar a preservação do meio ambiente natural. Porque se você não dá o básico, né, as condições financeiras necessárias para que o agricultor se mantenha, a preocupação na preservação, inclusive, ela vai diminuir. Então esse trabalho dela ele é extremamente importante para o futuro, né? Porque nós sabemos que essa questão alimentar, ela tem uma preocupação muito grande nos próximos anos, né? Mas aqui eu gostaria de falar sobre um assunto que envolve a educação ambiental, inclusive que foi tema do artigo que eu escrevi no livro coordenado pelo doutor Edson de Oliveira Braga Filho, um amigo também de muitos anos na advocacia ambiental, é um livro que trata sobre os desastres ambientais pelo mundo, né? E, na ocasião, eu aproveitei a oportunidade dos estudos que eu iniciei no Mackenzie sobre educação ambiental, no mestrado de educação, arte e história da cultura, em que
eu trago a arte como um instrumento de ruptura de paradigmas clássicos para quê? Para a efetivação da preservação e da redução dos desastres, né? Dos problemas ambientais que a humanidade sofre com mais intensidade após a Segunda Guerra Mundial, né? Onde se iniciou a Guerra Fria. Então, na pesquisa que eu fiz na ocasião, né, eu verifiquei o quanto o legado negativo, né, dessa Segunda Guerra, né? E o objetivo do artigo foi apresentar quais são os mecanismos apropriados, viabilizados pela arte, que rompe esses paradigmas para alcançar o objetivo fundamental e global da educação, que é civilizar e socializar a Terra, né? E com isso você obtém a redução da vulnerabilidade e aumenta a resistência a novos desastres, né? Porque a diminuição da vulnerabilidade dos riscos ambientais e o aumento da resiliência das populações ainda são uma meta a serem atingidas, né? A ser atingida. E os resultados obtidos pelas cooperações internacionais para a redução dessa degradação, tanto no nível nacional, regional, global, não são ainda satisfatórios, né? Por quê? Porque nós temos uma globalização competitiva, né? Do excesso do consumo, do fator econômico se sobrepor ao fator humanitário, né? E a educação, nesse contexto, ela deve ocupar o centro das preocupações internacionais. Por quê? Porque ela é a matriz da máquina da evolução humana, né? E a arte ele é um instrumento de articulação da evolução, porque ela exerce um efeito formativo sobre o indivíduo, que é um efeito que irá repercutir no futuro do planeta, né? Porque a arte ela tem o poder de romper esses paradigmas, de transformar as pessoas e transformar o mundo, né? Então, assim, o que fazer? Como fazer para reduzir essa vulnerabilidade e aumentar a resiliência das populações, né? Para reduzir a vulnerabilidade, para isso, é importante o quê? Investir nessa educação, uma vez que os problemas atuais são provocados pela maneira como se vive, né? É através de uma educação sustentável que a redução dos riscos de desastres será efetivada, né? Portanto, a educação ela é uma forma de intervenção no mundo, é um instrumento de conscientização para efetivar o princípio, inclusive, da participação, por meio de ações que incentivem a solidariedade, né? Que vão sensibilizar a coletividade sobre as questões ambientais, transmitindo assim a percepção de meio ambiente, que o meio ambiente ele é único, ele é indivisível, né? E a educação ambiental vai muito além do conservacionismo, porque trata de uma mudança radical de mentalidade em relação à qualidade de vida, né? Que está diretamente ligada ao tipo de convivência que nós mantemos com a natureza e que implica em atitudes, em valores, em ação. E a solidariedade intelectual e moral da humanidade, ela garantida pelo ensinamento e compreensão, são os meios e fins de comunicação humana e missão espiritual da educação, né? Que ultrapassa o desejo do progresso e atinge a sobrevida da humanidade, né? E essa sensibilização ocorre por quê? Porque todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana, né? E pertencer à espécie humana é um tomado de consciência da condição comum a todos e da diversidade dos indivíduos, das culturas, é o se empoderar como cidadão da Terra, né? E civilizar e socializar a Terra, transformar a espécie humana em verdadeira humanidade, é o objetivo fundamental e global de toda a educação, né? Então, a educação ambiental é um pressuposto da educação sustentável, né? Porque a educação sustentável ela é mais ampla que a ambiental, porque ela não se preocupa apenas com relação saudável com o meio ambiente, né? Mas com um sentido mais profundo do que fazemos com a nossa existência a partir da vida cotidiana. Por quê? Porque a degradação do meio ambiente se dá principalmente
na cotidianidade, né? Ele é fruto de hábitos, de costumes adquiridos por uma tradição ocidental, baseada no lema ide e dominai os povos, né? Não se importando se para isso fosse necessário exterminar nações inteiras de indígenas, escravizar negros, destruir o meio ambiente. Então, para se chegar à educação sustentável, é necessária uma nova postura frente aos processos de globalização econômica, cultural e de comunicação. Porque o papel da educação, ela reporta uma crise de paradigmas, que questiona o conteúdo, que questiona o sentido, que questiona a formação das pessoas, né? E o Estado, as instituições de ensino, a iniciativa privada, as organizações não governamentais e a sociedade em conjunto devem rever as práticas educacionais tradicionais, né? E rediscutir o papel da escola na educação sustentável, né? Porque é mais fácil você pensar racionalmente do que imaginar, porque racionar é repetir, enquanto imaginar é criar, né? E a forma de pensar racional, ela está submetida a uma lógica indutiva, né? Porque desde que as premissas sejam consideradas válidas, as consequências são naturais, mesmo que levem à morte de milhares de pessoas. Né? O que importa como verdade moral é a coerência, a eficácia e a produtividade dessas instituições, né? E, portanto, enquanto continuar a hegemonia na cultura, todos nós seremos vítimas de um processo de dominação. E a ecologia, baseada numa nova matriz científica e cultural, ela coloca em questão essa ordem, baseada na violência contra as pessoas e na destruição do planeta, né? E a pedagogia, portanto, fundada nesse novo paradigma, né, que eu defendo, né? Nós temos aí uma vasta doutrina que trata sobre o assunto, que é denominada ecopedagogia, né? É pautada na razão, na emoção, na intuição, que rompe com a preponderância da razão instrumental, né? E ela oferece razões novas para esperar um mundo melhor, né? Então, assim, os conteúdos das disciplinas escolares, do saber escolar atual, ainda refletem, né, esse currículo clássico nascido na Grécia, né, onde desconsiderava as necessidades básicas de aprendizagem, né, das minorias, né, dos escravos, das mulheres, dos idosos, né, e a vida cotidiana, a violência, a sensibilidade, a subjetividade não são levadas em conta, né? Entretanto, essa nova proposta curricular, com temas transversais, tem tomado espaço nesse cenário arbitrário de conteúdos programáticos, né? No sentido de religar ao invés de separar, né? Realçando os vínculos entre a educação e a vida, né? Que vai reorientar a educação a partir do princípio da sustentabilidade, né? Centrada o quê? No marco dos direitos humanos. Então, é o início de uma mudança desses paradigmas clássicos, racionais, separatistas, competitivos, que banalizam as dimensões da vida, né? Sobrevalorizam o macroestrutural, os sistemas, as superestruturas socioeconômico-políticas e epistêmicas, né? Para um paradigma de complexidade, né? De sustentabilidade, que unifica e torna o mundo homogênico, né? Ligado à esfera da subjetividade, da cotidianidade, levando em consideração as práticas individuais. Portanto, o Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e a Responsabilidade Global, lançada no Fórum Global em 1992, ela resplandece esse novo paradigma em seus princípios básicos, por meio do envolvimento da educação ambiental. A que perspectiva? A perspectiva holística, né? Enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar, né? Que vai interagir conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações, né? Ele converte cada oportunidade em experiências educativas
das sociedades sustentáveis, né? Ajuda, inclusive, a desenvolver uma consciência ética sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos esse planeta, né? Respeitar esses ciclos vitais e impor limites à exploração dessa forma de vida pelos seres humanos, né? Então, a Terra vive uma fase de transição, essa fase de transição social, educacional, econômica, política e cultural. Então, essa lógica mecanicista que nega a subjetividade, que destrói a natureza, que destrói a vida, em nome do progresso econômico, está se esgotando, né? Pois não se consegue explicar a travessia do milênio, caracterizada por enormes avanços tecnológicos, imaturidade na liderança política, né? Na competitividade, imaturidade de consumo, né? O denominado globalitarismo, né? Em busca de novos valores comportamentais, né? De uma lógica racional e autogovernacional, né? Que leva o ser humano a redescobrir o lugar que lhe corresponde dentro do conjunto harmônico do universo. Portanto, o consumismo, a competitividade, eles fizeram o quê? Eles levaram a um emagrecimento moral e intelectual da pessoa, né? A redução da personalidade, da visão do mundo, né? Convidando também a esquecer a oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão. Então, a globalização atual, fundada, que é capitalista, que é competitiva, utilizada para construir um mundo confuso, um mundo perverso, resulta de uma ideologia restritiva, né, e intencionalmente estabelecida, né, mas que por meio de duas grandes mutações, que é a mutação tecnológica, né, consistente na democratização da utilização das técnicas da informação, e a mutação filosófica da espécie humana, nós conseguiremos, com essas duas mutações, atingir um novo sentido de existência de cada pessoa e do planeta, né? Você vê a Carta da Terra, que é uma grande ferramenta para a reversibilidade da globalização atual, para a globalização cooperativa e solidária, ainda assim, ainda como para um consumo equilibrado, né? Assim como para um consumo equilibrado. Por quê? Porque a declaração, a Carta da Terra, ela tem por objetivo estabelecer uma ética global, né? Para uma sociedade global, que pressupõe o quê? Mudanças de atitudes, de valores de cada um de nós, das pessoas, que refletem aonde? Na economia, nos hábitos de consumo, na política, na cultura, nas comunicações, que são necessárias para estabelecer um desenvolvimento que encurta a distância entre os países pobres e os países ricos, né? E esse processo de mutação, de globalização, requer o quê? Requer do ser humano um pensamento global, né? A ecologia parece sensível a essa relação entre o geral e o particular, que é preciso pensar globalmente e agir localmente, né? Na era global, né, é possível o quê? Fazer ambas as coisas, pensar e agir global e localmente, sem dicotomizá-las, né? Que é o que a Paula faz como engenheira, né? O global e o local se fundem em uma nova realidade, que se interligam, formando-se então uma cidadania planetária, né? Componente estratégico do processo de construção de uma democracia diferente, né? De uma democracia planetária. Por quê? E por que essa nova democracia é importante? Ela é importante porque a atmosfera é uma unidade global. O dano ambiental, quando ocorre, não reconhece as barreiras criadas pelo homem, né? De maneira que um desastre ambiental pode ultrapassar as fronteiras e atingir outros espaços internacionais, como acontece no presente momento. Nós estamos passando por um desastre ambiental biológico, né, que ultrapassou fronteiras e afetou todo o planeta. Então, a cidadania global ela é fundamental no combate
a esses desastres que atravessam as fronteiras, né? Então, assim, o educar para essa cidadania supõe o quê? O reconhecimento de uma comunidade global, de uma sociedade civil planetária, né? Que é o que eu tenho falado, humanitária, entendeu? Trabalhar de uma forma pedagógica a partir da vida cotidiana, a partir das necessidades e dos interesses das pessoas, que nos leva à construção de uma cultura de sustentabilidade, ou seja, de uma biocultura, né? Uma cultura de vida, uma cultura de consciência harmônica entre os seres humanos e entre os humanos e a natureza, né? Por quê? Porque essa cidadania que rompe depois dessa ruptura dos paradigmas, ela é o quê? Ela é extremamente ligada à Mãe Terra, né? E, para tanto, há uma grande probabilidade aí de você articular o paradigma velho, que é o racionalista, e o paradigma novo, que é o quê? O planetário, né? E, enfim, Muito bem colocado, viu, Angélica? Eu acho que a sua fala, ela complementa muito o que a Paula colocou, né? Eu acho que são duas falas muito importantes e que se complementam. Eu muito satisfeita com a tua exposição, porque você trouxe aqui para o nosso debate um pouco da doutrina, da questão da educação em todos os aspectos, não só ambiental, né? E tão necessárias hoje, tão faltando tanto essa reflexão acerca de como levar isso para toda a sociedade. Muito fantástica, parabéns pela tua exposição. Nós vamos ouvir agora a doutora Ana Paola Nunes Lucato. Ana, está com você, querida. Nossa, vou numa linha completamente diferente e vou falar coisas assim muito diferentes das minhas colegas. Então, acabei anotando um monte de coisa que eu aprendi muito, né? Muito obrigada por ser a última, porque a gente acaba pontuando coisas para nossa fala, né? Eu vou pegar alguns ganchos das minhas colegas para começar a falar sobre educação ambiental. A gente tem que lembrar que o artigo 225 da Constituição Federal de 88 já previa a educação ambiental com a responsabilização concorrente dos entes federados, do setor público e privado e principalmente da coletividade. De lá para cá, eu não sou cética, não. Eu sou bastante otimista e vi avanços enormes, tanto nos cursos de direito, como nos cursos que nos acompanham e nas equipes multidisciplinares que a gente trabalha. Eu trabalho com direito ambiental, a minha primeira formação em meio ambiente foi na Poli, numa especialização que eu fiz. Eu era a única advogada, só tinha engenheiros, arquitetos, eu me senti ótima, porque, na verdade, era uma linguagem completamente diferente da minha, e acho que eles ficavam com um pouco de pena, assim, de mim, sabe? Me davam livros, achavam que eu nunca ia aprender absolutamente nada das coisas complexas que eles falavam, extremamente técnicas. E foi daí que eu fui fazer o mestrado. Primeiro porque eu era muito fã do Fiorillo, na PUC, eu era muito louca até, guardava artigos publicados por ele, tinha todos os livros. Então, na primeira aula, eu levei todos os livros para ele autografar, acho que ele achou que eu era uma pessoa que ia persegui-lo, né? Mas hoje a gente se tornou muito amigo, eu fiquei na comissão de meio ambiente com ele, da OAB, por muito tempo. E a gente começa a trabalhar com direito ambiental, né? Por que escolher direito ambiental? Porque era uma área, quando eu comecei, era uma área bastante nova. Ela cresceu demais. E ela tem uma ligação direta com o nosso tema de educação ambiental, porque ela faz parte da grade hoje, se não no conteúdo programático da própria disciplina, nas disciplinas multiculturais, multidisciplinares, tanto do ensino fundamental, como do ensino médio, como do ensino superior.
Então, eu sou muito otimista em relação à educação ambiental. E eu falo isso porque eu trabalho com isso dentro das empresas. Quando eu chego lá com um programa de gestão de resíduos sólidos, um dos núcleos que a gente trabalha com os colaboradores para implantar um programa, um PGRS dentro da unidade, é um treinamento, é educação ambiental na veia, na prática, não é conceito, não. É o cara saber usar as lixeiras coloridas, saber o que coloca em cada lugar, por que tem que separar o papel, papelão, plástico, e no caso da indústria têxtil, o resíduo têxtil, para onde vai cada um deles. Então, nós trabalhamos com documentos técnicos, a gente trabalha com manifesto de transporte de resíduo, a gente trabalha com certificação de destino de resíduo, rastreabilidade total. Os nossos programas hoje só usam o aterro para orgânicos, porque a compostagem ainda é muito cara para o empresário. Então, eu não tenho uma visão muito romântica, muito filosófica da educação ambiental, porque eu trabalho ela no dia a dia. Eu trabalho ela dentro das empresas, modificando status de melhoria do meio ambiente do trabalho para eles, mas com a obrigatoriedade de implantação de uma destinação adequada. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas mídias falam que a indústria têxtil é a segunda que mais polui, né? Não é verdade. A indústria têxtil, ela abastece, e por isso que eu gostei muito da primeira exposição da Paula, que ela fala sobre economia circular. Nós, na indústria têxtil, participamos ativamente da economia circular de vários setores produtivos. O nosso resíduo têxtil, o nosso resíduo de corte, é totalmente absorvido por 4 grandes indústrias mundiais. Então, o revestimento acústico do carro que nós todos circulamos por aí, passeamos, é feito de resíduo têxtil, tá? Que se torna uma fibra, que se torna um revestimento acústico para que a gente tenha mais conforto nos nossos carros. Então, eu defendo muito a questão de avançarmos muito no setor industrial em relação à questão de melhoria do meio ambiente, primeiro porque é uma questão econômica, né? O resíduo parou de ser visto como lixo, ele tem valor agregado, ele é matéria-prima para inúmeros setores produtivos. Então, a economia circular para a indústria é uma realidade, não é uma ficção. E eu fico feliz com isso, né? Nós lá no COSEMA, Rosa sabe disso, nós temos inúmeros cases de sucesso. Inclusive, nós temos um conselho do agronegócio e temos informações praticamente semanais dos nossos outros comitês, dos nossos outros conselheiros, como conselheiras, e a Paula pode até nos corrigir, mas o nosso segundo trimestre, apesar de tudo que a gente passou na pandemia em relação ao agronegócio, ele teve um crescimento superior de 3,8, né? Então, acho que nós estamos no caminho certo. Não acredito que ainda falte muito. E acredito que essas gerações que foram chamadas de futuras gerações em 88 já são muito mais conscientes, né? Elas veem a sustentabilidade até como uma questão natural. As nossas crianças veem essa situação de uma maneira mais natural. Nós tivemos um crescimento exponencial da agricultura de orgânicos. Eu sei disso, eu só como orgânicos há muitos anos e não sou radical, não. Eu como porque eu tenho uma doença autoimune e me ajudou muito numa das crises que eu tive aí durante a vida e nunca mais eu deixei de lado. E eu vi o crescimento enorme nesse setor, tão grande que hoje numa feira de orgânicos você paga exatamente a mesma coisa do que se você tivesse numa feira convencional.
Então, eu vejo com bastante otimismo. Eu acredito muito na economia circular dos resíduos. Eu vejo isso diariamente. Eu trabalho com isso, né? E vejo como algo que a gente só precisa alinhar e melhorar, porque já está constituído. Ah, tem muita coisa a ser feita ainda. Tem, lógico que tem, né? Nós seres humanos, estamos em melhoria contínua. Nós estamos aqui, eu brinco que a Terra é a escola azul. Nós estamos aqui como aprendizes. Então, tem provas, tipo a de português, que a gente não vai tão bem, mas a de matemática a gente arrasa. Então, a gente tem que pensar a nossa travessia, a nossa trajetória aqui na escola azul como um aprendizado e com uma melhoria contínua. Acredito que a gente está muito melhor do que há 30, 40 anos atrás, e é por isso que a gente constituiu as ODS. Nós temos aí 17 objetivos globais que incluem a educação ambiental lá no objetivo 4, quando fala da educação de qualidade. A gente tem um destaque para o item 4.7, que fala justamente de ensinar hoje, ensinar as futuras gerações sobre o desenvolvimento sustentável. O Brasil se pauta num princípio de que nós somos uma ordem econômica capitalista. Não existe a possibilidade de fugirmos disso, porque está dentro de um contexto constitucional do artigo 170 ao artigo 173. E dentro dessa visão de economia sustentável é que a gente coloca um capítulo essencial de formação na educação ambiental de todos. Não é só na formação primária da criança. Nós todos estamos aprendendo a conviver com um ambiente saturado, que precisa de ações emergenciais e projetos contínuos. Eu gostei da visão holística da Angélica. Eu acredito também que a educação é a matriz da nossa evolução humana, porque é só o nosso conhecimento que faz com que tenhamos a evolução necessária para cuidar da Terra como um planetinha incrível, né, lindo. Eu queria depois trazer para o debate as meninas no sentido de como elas enxergam as ODS, né, que para o setor empresarial são essenciais. Nós nos reunimos muito para falar sobre as ODS, sobre os 17 objetivos, sobre as centenas de metas que nós idealizamos para nós mesmos até 2030. Se elas acreditam que 2030 está aí, tá, gente? Não queria falar, mas todo mundo fala, nossa, 2030, que longe, não, está muito perto. 2020 acabou já estamos no Papai Noel. E 2030 está chegando, e essas são diretrizes extremamente essenciais para o desenvolvimento sustentável em diversas áreas. Atualmente, a gente está discutindo educação ambiental para saneamento, porque a gente tem um novo marco de saneamento, a gente discute de forma interdisciplinar o meio ambiente. Eu concordo com a Angélica que é único, mas a gente tem que fatiar, que não dá para estudar meio ambiente artificial junto com o meio ambiente natural e colocar tudo junto para estudar, porque é muito conteúdo, muita matéria, muita coisa para ser feita. Então, é bom desmembrar, é bom ser fatiado para que a gente possa, inclusive, se especializar para falar sobre os temas. Isso é muito importante. Eu vejo a educação ambiental nas universidades há bastante tempo. Eu dou aula desde 2005 e ela já é uma realidade na disciplina de direito ambiental. Ela tem a sua cadeira cativa, porque os alunos precisam entender que a educação ambiental faz parte, e não é só para a área de pedagogia. E nós trabalhamos com educação ambiental, nós, advogados, trabalhamos com educação ambiental quando nós temos que fazer um plano de recuperação de área degradada, comentado pela Paula.
quando você faz um programa de educação, de recuperação de área degradada, você obrigatoriamente tem um programa de educação, de formação para que aquilo aconteça e para que aquilo dê certo, né? Você precisa educar. Educar não significa só você ensinar, pura e simplesmente como a gente tinha uma visão, né, da pedagogia quando eu era criança, faz muito tempo, tá, gente? Então, não é mais, né? A educação, ela faz parte de um contexto maior. E por isso que eu trouxe essa experiência profissional no campo da indústria, porque hoje nós temos certificações que obrigam que você tenha pelo menos 20 a 25 itens cumpridos de meio ambiente dentro do ambiente de trabalho, estritamente ambientais. Então, políticas para produtos com substâncias restritas, estações de efluentes, planos de minimização de utilização de recursos naturais, água, energia. Então, tudo isso faz parte de certificações que hoje nossas indústrias têm. Não é só falar de uma ISO, são certificações, inclusive setoriais, que trazem a certeza de que nós estamos no caminho certo. Nós temos muito que comemorar. Eu sou muito otimista e vejo que o caminho para o crescimento ainda é algo exponencial. Para os advogados, os estagiários, os alunos, né, que estão nos assistindo, trabalhar com direito ambiental é muito legal. Se vocês quiserem se especializar, façam isso, tem muito campo, é muito gostoso, vocês vão trabalhar com profissionais de outras formações, engenheiros, químicos, biólogos, se aprende demais com eles, né? Porque os operadores do direito mergulham nas teses, nas jurisprudências, em toda aquela logística do nosso jogo de xadrez, que é o jogo processual, e trazer esses profissionais com um olhar integrado ao nosso é maravilhoso. Então, continuem estudando direito ambiental, continuem se especializando, contem conosco, né, Rosa, lá na Fiesp, quando o nosso COSEMA estiver de volta, vamos convidar todo mundo para participar. Nós temos, acho que, mais uma reunião agora em dezembro, provavelmente vai estar liberada lá no YouTube. Assistam, é bem legal, tem muita coisa boa que a gente traz como cases de sucesso. Então, estou aberta para a gente conversar, se ainda der tempo, e queria escutar das meninas, se ainda for possível, né, se isso for permitido, o que elas entendem sobre as ODS aí, em relação a esses nossos prazos. Obrigada, viu, Rosa? Obrigada a todo mundo aí. Muito bom, Ana. Doutora Ana, além da profissional que, como vocês viram, demonstrou aqui na sua exposição, ela ainda fez aqui um merchandising da nossa profissão, né? Venham fazer direito ambiental, venham aprender, e é apaixonada pela área de atuação, assim como eu, e tenho certeza que a Angélica também. Eu quero, antes de dar continuidade, cumprimentar aqui umas pessoas que estão nos acompanhando, o Dr. Sidney Munerati, que é o vice-presidente da comissão, está aqui nos assistindo, a Priscila Raquel, espero que ela tenha conseguido, ela está aqui, ela perguntou o link, mas é por aí mesmo onde você está. A Ressu Carvalho, o Vitor, querido amigo, doutor Vitor Souza, obrigada, como sempre, pelo prestígio, por estar aqui conosco. A querida amiga Sônia Lima, que é diretora de meio ambiente da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Quem mais está por aqui? O Sidney, inclusive, ele é produtor rural e silvicultor, viu, Ana e Paula e Angélica, e ele é testemunha da inteligência e preciosidade dos argumentos emitidos aqui por vocês, está parabenizando,
e a Carvalho também dizendo que é um tema ótimo para abordagem, como diz a doutora Angélica, só com a educação para reduzir os impactos ambientais. E o Mário Garcia, que é professor, membro da nossa comissão, professor, engenheiro, membro consultor da nossa comissão, está por aqui também nos prestigiando. E agora, doutora Ana, a questão econômica, muito bem lembrada aqui, abordada por você com muita propriedade, mas tem um novo conceito atual, né, surgindo para discussões, e dentro dela o meio ambiente, que vai, então, além da sustentabilidade, né, ou seja, aquele tripé ambiental, econômico e social, eles não são mais suficientes, né, para a sustentabilidade como um todo. Então, falar somente meio ambiente, economia e social, a gente tem que ir muito mais além, e além, inclusive, do que havia sido conceituado há um tempo atrás, como ESG, incluindo aí a governança, e um pouco mais além disso, agora, muito forte, sendo incluído o aspecto econômico, né? Como a senhora bem colocou, a Paula Costa também colocou isso, porque sem nós avaliarmos, sem as pessoas entenderem que resíduo, por exemplo, não é lixo, né? O resíduo tem valor econômico, se as pessoas não tiverem esse conceito muito bem apropriado, se ela não se apropriar desse conhecimento, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Né? Então, é muito importante destacar isso, porque as pessoas, para elas terem isso fortemente dentro dos seus procedimentos diários, né? Da sua vida diária, começando dentro das suas casas, tipo, eu não vou jogar fora isso aqui, eu não vou colocar isso aqui no lixo, porque isso não é lixo, isso é dinheiro, né? Pode não ser útil para mim, eu posso não ter um aproveitamento econômico, mas eu preciso pensar nas pessoas que têm aproveitamento econômico, e às vezes é o único, né? O único recurso econômico que essa pessoa tem é aquele resíduo que a gente separa e ele vai para o local adequado e as pessoas acabam, então, sobrevivendo desses resíduos que a gente adequadamente separou, organizou e colocou para ser destinado. Então, muito bem, parabéns a todas vocês, eu acho que a gente, de uma forma muito abrangente, né, conseguimos terminar aqui a nossa live, nessa parte principal. Eu vou agora passar para vocês para as despedidas, para uma breve consideração de 1 minuto cada uma, mas eu quero deixar para vocês uma pergunta para que vocês pensem nas considerações finais que vocês farão, exatamente um pouco disso que eu coloquei, que como a gente pode definir estratégias para desenvolver o senso de pertencimento em cada comunidade do território, e garantir essa relação necessária, participativa das pessoas. Né? Esse senso de pertencimento ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como lembrou a doutora Ana, que está definido lá no artigo 225 da nossa Constituição, como é que a gente faz para desenvolver isso nas pessoas? E eu já me despeço aqui de vocês, né, dizendo da importância dessa nossa fala, o prazer que foi compartilhar com vocês esse espaço. Vou começar pela Paula Costa agora. Legal, muito obrigada. Eu fiquei muito lisonjeada de escutar o que a Angélica e a Ana Paula colocaram. Eu acho que o trabalho delas é extremamente complementar. Né? A gente precisa de pessoas que atuam na base, disseminando conhecimento, e a gente precisa de pessoas que atuam na construção do conhecimento, né? Que foi o que a Angélica trouxe bastante. Então, as duas estão super de parabéns, eu fiquei super feliz de participar desse painel com elas. Eu acho que essa palavra que você trouxe, pertencimento, curiosamente, é uma palavra que a gente usa muito no nosso trabalho. Né? Em inglês, a gente chama de belonging, né? Então, é uma palavra que, em inglês, é de fato o mesmo termo, pertencimento. A gente gosta muito porque
a gente chama Preta Terra, né, esse é o nosso nome, inspirado num tipo de solo que ocorre na Amazônia, que ele é disseminado, né, ele ocorre em manchas, na verdade, só que ele é um solo extremamente fértil e ele é o resultado do manejo da floresta feito por populações ancestrais que viveram nessa floresta há mais de 4, 5 mil anos atrás, né? E o manejo que essas populações fizeram da floresta, fizeram do solo, fez com que esse solo melhorasse, que ele fosse mais fértil, que ele fosse mais rico, né? E isso é o que inspira o nosso trabalho, porque a gente percebe que está na essência do ser humano não a degradação, não a destruição, mas até a melhoria do ambiente que a gente vive. A gente é capaz de fazer isso, né? E a gente fala muito de pertencimento quando a gente se encontra, quando a gente se enxerga como um ser florestal, um ser da floresta, né? Nós, os seres humanos, somos primatas, assim como os bonobos, os chimpanzés, somos primatas de distúrbio, primatas que vivem na floresta, que manejam a floresta, né? E quando a gente começa a resgatar, junto com as pessoas, essa observação da floresta, esse entendimento da paisagem, essa observação dos fenômenos, né? Que seja você plantar uma semente e observá-la germinar por vários dias, ou que seja você observar um rio correndo na paisagem e entender como ele molda aquela paisagem. E isso é educação ambiental, na verdade, né? A educação ambiental, a gente estuda ela na escola, né? Ela tem toda uma grade curricular, mas ela é extremamente interdisciplinar, transdisciplinar, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Ela faz parte da nossa observação, da nossa vivência. E eu acho que é esse resgate que a gente tem que fazer. Qual que é a nossa essência como ser humano, né? E a educação ambiental traz isso para a gente. A gente acredita muito no senso de pertencimento a hora que o ser humano se reconecta com essa essência florestal, essa essência de regeneração e de melhoria da paisagem, né? Muito isso que a gente acredita. Então, eu agradeço muito fazer parte desse momento com vocês. Eu espero que eu tenha compartilhado um pouquinho do nosso conhecimento. Eu convido a todos de conhecer um pouquinho do conhecimento que a gente tem disseminado também nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, tem o Instagram, tem o LinkedIn também, que a gente posta vários artigos sobre os projetos que a gente tem executado em campo, para as pessoas começarem a visualizar o que é agrofloresta e como que a gente é capaz de ocupar as paisagens com novos sistemas produtivos mais inteligentes, mais resilientes e que restaurem a paisagem, que recuperem essa paisagem que a gente tem degradado tanto. E muito, muito obrigada, Rosa, e parabéns pelo seu trabalho aqui de disseminar tanto conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço, muito honrada com a tua presença, muito bacana ter você conosco, espero tê-la aqui mais vezes. O nosso projeto é ir até a 100ª live, né? Nós estamos na 24ª, e o nosso projeto é encerrar a 100ª live com um editorial, uma revista, algo que a gente possa deixar registrado, além da live, que fica eternamente aqui agora para nos ouvirem. Espero que daqui uns 20 anos, quando a gente retomar e fizer uma lembrança desse nosso dia aqui, a gente tenha um outro cenário, né, com todos aceitando esse pertencimento do meio ambiente, como nós colocamos aqui. Mas nesse editorial nós vocês serão convidados para que deixem registrado lá as suas funções, uma frase, uma consideração acerca do meio ambiente, e será um prazer novamente nos encontrarmos nesse trabalho. Muito obrigada, Paula, prazer enorme, obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Doutora Ana Paula Lucato. Bom, olha, eu virei muito fã da Paula, viu? Eu vou seguir em todas as redes sociais, eu amei o seu projeto. E eu concordo com você. Para a gente respeitar o meio ambiente, a gente tem que vivê-lo intensamente. Eu tenho isso como filosofia de vida. Eu tenho um filho de 16 anos e ele é quase um índiozinho. Agora não mais, né? Que agora é adolescente. Mas foi quase um índiozinho, porque todos os lugares que eu pude levá-lo para ele conhecer o Brasil fora da nossa megalópole,
eu levei, né? Eu achava muito importante ele conhecer os rios, as cachoeiras, as praias, os lugares que não estão nos roteiros turísticos, para que ele entendesse que o Brasil é um país de dimensões continentais, com várias culturas, credos, e muita coisa linda para aprender. Então, eu concordo com você, eu amei que você disse que a gente precisa se reconectar e viver para poder respeitar. É exatamente isso que eu penso. Quando eu falei de meio ambiente, eu não falei do catador, tá? Ele é super importante, está lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas eu quero deixar para vocês um dado da Brelp de 2017, que resíduo sólido não é lixo, porque resíduo sólido, em 2017, movimentou na economia 2,8 bilhões de reais. Não é lixo, é economia. Faz parte do nosso contexto econômico. E para vocês terem uma ideia, em 2017, esse trabalho com resíduos contratou 337 mil pessoas em caráter formal. Vamos continuar firmes, acreditando que a gente planta a sementinha em casa. E outro dia um amigo meu me mandou uma coisa bem legal que agora eu faço. Ele falou assim, ó, quando comer fruta, guarda o caroço, guarda e tal. E quando você passa nas estradas, você joga. Gente, tudo quanto é estrada inóspita que eu passo, eu vou lá, jogo todas as sementes de acerola, tudo que eu como, maçã, vou guardando e vou jogando. Se desse montão, ser uns 3 ou 4 pezinhos, eu já estou feliz, já estou contente. Então, Rosa, muito obrigada, adorei te rever. Muito especial esse encontro. Angélica, a sua fala me lembra assim, muito do que eu estudo em caráter espiritual, sabe? Como visão do planeta em 5ª dimensão. Então, foi uma delícia te ouvir. Obrigada, Rosa. Obrigada, Paula. Obrigada, Angélica. Fiquem com Deus, viu? Eu amei. Doutora Ana, eu que agradeço sua parceria, sua amizade, o seu contato, ter aceito o nosso convite. Estaremos sempre juntas e conectadas aí neste objetivo, né, que é levar um pouco, né, da nossa vivência, da nossa responsabilidade, afinal de contas é uma área de atuação diferenciada, eu diria, porque a gente mexe com muitas emoções, às vezes, né? Dependendo da atuação. Hoje mesmo eu estive num lugar com um cliente idoso, né? que foi abordado num auto de infração terrível, em razão de uma atuação não muito correta, de pessoas que, às vezes, acabam desrespeitando não só as pessoas, mas também o meio ambiente. Então, nós que temos essa atuação responsável, por vezes, somos obrigadas a ter o coração mais forte, né? Mas eu acho que nós recebemos isso também em troca, né, do meio ambiente, quando a gente tem essa preocupação mais eficiente, mais conectada, como o que a gente colocou. Então, muito obrigada, prazer em vê-la. Doutora Angélica Cavazan, prazer te ver também, muito obrigada. Olá, doutora Rosa. Olha, o que eu posso dizer é gratidão, muita gratidão pelo convite, muito gratidão pelas pessoas que o universo me traz, né? Por você, conhecer a Paula, o trabalho lindo, assim, orgulhoso que ela faz, a doutora Ana, o trabalho também na parte jurídica de resíduos sólidos, que envolve a educação, né? E, assim, e perceber
que esse meu otimismo ele também é compactuado com outras pessoas, né? E com vocês. Isso dá força para continuar, né? Você comentou sobre a questão do senso de pertencimento. Eu acredito muito na utilização da arte, né, como meio de educar, né? Por quê? Porque ela trabalha o lúdico, ela trabalha a alegria, o criativo, né? E as pessoas com isso, elas interagem melhor, de uma forma mais suave, né? E não apenas, você enxerga isso, não apenas na educação formal, nas escolas, né? Mas também no trabalho de vários artistas que exploram isso, né? Você tem fotógrafos que são premiados mundialmente, brasileiros, né? E entre tantas outras formas de arte que vem justamente para quê? Para trazer os valores essenciais, né, de transformação, né? E a criança, sinceramente, eu amo a infância, né? Porque elas são inovadoras, elas vêm com o novo, elas vêm com a garra, elas vêm com a força de vontade, e você percebe quando você trabalha com elas, você tem esse resultado mais rápido, né? E é importante também você trabalhar com a família, porque muitas vezes a criança aprende na escola, chega em casa, é outra realidade, então ela tem o quê? Ela tem esse confronto, né? Porque os pais são o espelho da vida dela, e a partir do momento que esse espelho é contrário ao que ela aprende na escola, existe um choque, né, aí de senso de pertencimento, né? Então, eu penso muito dessa forma. E eu sou muito otimista, né? E eu almejar essa nova forma, essa visão que nós estamos aí caminhando, porque é um processo, né? É um processo, não é o fim, é o meio, né? Que nós estamos caminhando, pode ser por muitos ser visto como uma utopia, né? Mas para quem tem o sonho de realizar, de construir, não é. Por quê? Porque são sonhos que permitem a continuidade. Eu sou extremamente grata, eu amei participar dessa live, eu amei o trabalho que você está realizando, e fica aqui o meu muito obrigado e o meu beijo no... Eu que agradeço, Angélica. Eu também sou muito, não só esperançosa sempre, né? Mas eu sou mais que isso, eu sou ambiciosa, né? Mas é uma ambição no bom sentido, né? Eu sempre digo que a ambição boa, né? A ambição de que as coisas deem certo, de que as coisas melhorem, que os nossos governantes, e em especial todos esses prefeitos que estarão assumindo a partir do dia 1º de janeiro, que eles possam ter um olhar especial para a educação ambiental, para o meio ambiente, né? Vamos torcer e ter esta ambição, né? Além de serem esperançosas, vamos ser ambiciosas. E com isso eu encerro aqui esta live, deixando novamente aqui o meu agradecimento, um beijo para cada uma de vocês, meu muito obrigada.